Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Lives de Segunda e hoje de uma forma muito especial, vou falar de um tema que eu gosto muito. Vamos falar sobre tempo, né? Já escrevi um livro chamado Kairos para falar sobre o tempo de Deus, né? Já fizemos eventos sobre tempo, sobre organização do tempo e hoje bateu aquela saudade e eu vou estar conversando com você sobre isso, sobre como a gente pode gerenciar melhor o nosso tempo, como a gente pode viver o que Deus tem para nós. Oi, Glaucia, tudo bem? E hoje a gente vai brincar sobre time is money, né? Quem falou isso foi Benjamin Franklin, lá nos séculos para trás. E vamos aprender. E ele falou isso numa conotação de você se lembrar sempre que tempo é dinheiro, que tempo custa dinheiro, né? E às vezes a gente fica meio introvertido, né? Pra gente. Deixa eu só digitar aqui. Quanto a esse negócio de falar sempre sobre dinheiro, a gente tá certo, não tá. Aí. Pronto. E esse negócio de falar sobre dinheiro é um negócio bem tenso, né? E eu quero deixar essa mensagem gravada para a galera aí, para que a gente comece a entender um pouquinho mais sobre o tempo em si, sobre gestão do tempo, sobre organização do tempo, sobre como o tempo se relaciona com o dinheiro e sobre o que é esse entendimento sobre o nosso tempo. A Bíblia em Efésios, né, Efésios 5,16 fala assim: ó, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como pessoas desapercebidas, como pessoas desorganizadas, como pessoas despreocupadas, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E essa palavra remir, muitas vezes eu vi algumas pessoas trazendo tradução de que remir seria, olha, você tem que fazer mais coisas, você precisa remir o tempo, você precisa fazer, você precisa correr. E remir o tempo não é isso, né? Quando a Bíblia fala sobre remir o tempo, a gente precisa entender qual é a origem dessa palavra. E remir o tempo traz a ideia de preço pago. Remir é pagar o preço, né? É um pagamento. Então ele está falando, quando ele fala assim, olha, nesse contexto, quando ele diz remir o tempo, ele fala de valorizar o tempo, aproveitar o tempo da melhor forma possível, porque os dias são maus. Ou seja, você precisa pegar o seu tempo e usá-lo com sabedoria para que você consiga produzir o que você tem que produzir, o que você deseja produzir, porque o tempo vai passando e os dias vão comendo o seu tempo. Quando a gente desapercebe, né, sobre remir o tempo, você precisa nós precisamos aproveitar melhor o tempo. E quando a gente, né, fazendo essa transição aí de time is money, ou, né, do tempo é dinheiro, eu preciso entender o valor do tempo. Por que né, existe, né, nos Estados Unidos, né, algo, né, lá do antigo, falava muito sobre o tempo é dinheiro. Por que é essa referência de tempo ser dinheiro? Tempo é dinheiro mesmo? O que é o tempo? Quando a gente fala de valor e quando a gente fala de tempo, a nossa mentalidade precisa estar bem focada sobre o valor de algumas coisas. Por exemplo, tudo que tem em quantidade limitada, tudo que é limitado tem um valor mais alto. Diamante, ouro, a quantidade, por mais que pareça uma grande quantidade, todos sabem que o ouro, que o diamante é valioso por causa de não achar em qualquer esquina. A diferença né, de você achar né, uma pedra qualquer, né, uma brita e um diamante é bem diferente. Por isso que o valor do ouro, o valor do diamante é caro, porque ele é escasso, porque ele tem uma quantidade limitada. E se a gente pensar no tempo, o tempo é limitado, o seu tempo é limitado. O que é o nosso tempo? O nosso tempo é a contagem da nossa vida. Então eu consigo falar quanto, né, quando eu conto os meus anos, quando eu conto a minha idade, quando eu conto os meus dias, eu consigo saber
o quanto de dinheiro, entre aspas, eu tenho nesse sentido, né? Porque o tempo é a contagem da minha vida, ou seja, 1 minuto é um pedaço da sua vida, 1 hora é um pedaço da sua vida, né? 1 ano é um pedaço da sua vida. Por isso que a gente tem que ficar muito nervoso com uma criança que repete de ano, porque ela pegou um pedaço da vida dela e vai ter que repetir esse pedaço, ou seja, não usou com sabedoria, né? Mas a maturidade da criança é essa mesma, né? O pai que é responsável por dar o melhor ganho aí para acelerar uma criança. Então, repetir o ano, você perder 1 ano, você não usar todo o seu esforço durante 1 ano e ter que repetir no próximo ano alguma coisa, é você jogar seu tempo fora, é você não aproveitar a sua vida, não aproveitar o tempo da melhor forma possível. Por quê? Porque o seu tempo, ele é escasso. O seu tempo é contado. Por isso que o seu tempo é valioso. E quem não entende isso vai gastar o seu tempo com um monte de besteira fútil que não vai aproveitar em nada. E isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você colecionar sucesso, alegria, colecionar resultados bons, momentos incríveis com a família. Tudo isso é você trazer valor para a sua vida. Então a sua vida precisa ser um conjunto de coisas que você está colecionando durante a sua história. E quem não sabe aproveitar o seu tempo, quem não sabe o valor do seu tempo, vai trocar o tempo por qualquer coisa. Por exemplo, uma criança, um adolescente, ele troca o tempo por qualquer coisa porque ele tem muito tempo ainda pela frente. Alguém já um pouco mais velho, ele entende que o tempo está passando e ele começa a querer aproveitar o tempo que de repente ele não tenha mais. A gente precisa, ao compreender isso, nós vamos aprender sobre o valor do tempo e nós vamos aprender a fazer trocas mais bem feitas. Por quê? Porque a nossa vida é uma troca. Tudo nós estamos trocando com alguém. Você está trocando os seus minutos por alguma coisa. Você está trocando um pedaço da sua vida por estudo. Você está trocando um pedaço da sua vida no seu trabalho. Por exemplo, você troca o seu salário que você ganha por 8 horas semanais, 22 dias mais ou menos por mês. Essa é a contagem, as 40 horas semanais. Pensa comigo se isso não é verdade. Você está trocando um pedaço da sua vida por dinheiro. E eu não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando que a gente precisa ser sábio para fazer trocas inteligentes. Porque pode ser que muitas pessoas estejam trocando ouro por centavos, por não saber o valor do ouro. Mas se você... a gente assiste alguns programas de trocas e alguma pessoa troca, fala, pô, isso aqui é super valioso, e alguém trocou, fez uma troca absurda lá, uma coisa que não vale a pena. Porque muitas vezes nós não sabemos o valor daquilo que nós temos. E a vida e o tempo que nós temos é uma dessas coisas que muitos de nós não sabemos o valor. Quando você sabe o valor da vida, quando você sabe o valor do tempo, você começa a querer fazer trocas melhores. Você começa a trocar o seu tempo por coisas melhores. Porque você se transformou em alguém mais sábio por entender o valor da sua vida. Sempre se lembre disso, o seu tempo é a sua vida. Você está trocando sempre um pedaço da vida. Quando você troca 1 hora na televisão, e eu não estou falando que não tenha que assistir ou que tenha que assistir, eu estou falando que você está trocando. Se você precisa daquela paz naquele momento, não tem problema nenhum, mas você está trocando, você precisa ter a compreensão disso, de que o seu tempo é a sua vida. O seu tempo é o que você tem de valor. Você precisa gerar valor, agregar valor no seu tempo, porque nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida é muito importante e eu preciso aprender o valor dela para fazer uma troca inteligente. Pense sempre nisso. Eu sempre estou trocando um pedacinho da minha vida. Anos, meses, minutos, segundos. Quem sabe se mover no tempo, ele adquire riqueza e dinheiro por entender o valor do tempo e fazer trocas mais inteligentes. Então ele começa a saber se mover, ele começa a conseguir conquistar e produzir e realizar sucesso e ter sucesso na vida, porque ele consegue gerenciar o seu tempo fazendo coisas que são úteis para ele conquistar. Essa é uma das coisas que nós vamos aprendendo quando a gente fala sobre gestão do tempo, é que a sabedoria começa a vir quando você começa a saber fazer uma troca inteligente com o tempo que você tem. Então é o seguinte, se mover no tempo significa você conseguir construir na sua história, conseguir
projetar e conseguir desenvolver sucesso durante os seus dias. Pessoal, é o seguinte, todo sucesso é construído no tempo. Todo sucesso é construído. Se você souber se mover no tempo que você tem, você consegue ter resultados incríveis. Qualquer pessoa. O problema não é, né, a gente falou na semana passada, o problema não é a ideia, o problema é você conseguir executá-la, você conseguir se organizar. Quantos de nós somos desorganizados e a gente acaba fazendo retrabalho, porque a gente não consegue focar, porque a gente não consegue pensar no que está fazendo, a gente acaba tendo que fazer de novo. Quantos de nós não temos sucesso porque a gente não consegue colocar adiante uma ideia, porque a gente não consegue executar uma ideia? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês são coisas usuais da vida. E gerenciar o seu tempo é você conseguir usar o tempo a seu favor para você produzir as coisas, para você conseguir desenvolver seus projetos, para você conseguir realizar os seus sonhos. Não é problema de não ter sonho, todos nós temos sonhos incríveis e Deus deseja realizar cada um deles, mas se eu não aprender a me mover no tempo, eu não vou realizar nenhum sonho. Eu vou ter eles dentro de mim, lá no meu coração, e vou viver frustrado porque eu não vou conseguir colocá-los em ação, porque eu não me organizo no meu tempo. Amém? Sonhos, eles são realizados tijolo a tijolo, um dia de cada vez. O dia que você não colocar um tijolo do seu sonho lá, construindo o seu sonho, é um dia a mais para você realizá-lo. Então isso é se mover no tempo. O que eu preciso fazer, quando preciso fazer. Amém ou não amém? Estão me acompanhando aí? Quem está aí? Então olha só, como é que Deus, né, se move no tempo? Como é que nós nos movemos no tempo? Tempo é a unidade de medida. Então nós temos tempo, história e trajetória. Tempo é os seus dias corridos, né? É a sua geografia aí, é o dia, é o minuto, é a hora, é o ano. Sua história é o seu tempo contado em seus feitos. Ou seja, é você contando as suas realizações, aquilo que aconteceu. Essa é a sua história. É o seu sucesso, você contar o seu sucesso. E trajetória são as suas decisões. Quais são os pontos por onde você passou, as suas decisões em cada bifurcação, em cada opção que você tinha. Então, na sua vida aí, você tem tempo que esse aí você não consegue diminuir, você não consegue aumentar, é o seu tempo. E você tem história e você tem trajetória. O seu tempo, ele é muito contado. Se a gente está falando, for pela Bíblia, a Bíblia fala que a gente vai viver 80 anos. Isso significa 960 meses, 4.320 semanas, 29.200 dias, 700.800 horas de vida você tem. Olha que incrível. A sua vida está contada e não é para ser ruim não, é para você saber que você precisa aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, você precisa aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Você só tem 7.800 horas de vida. A sua história, ela precisa ser construída, né? Você vai construindo a sua história de acordo com o sucesso, de acordo com aquilo que você consegue realizar. Então, quem não consegue se mover no tempo para construir o sucesso, para conseguir conquistar alguma coisa, ele acaba não tendo uma história para contar. Quantas pessoas não têm uma história para contar, não têm um testemunho de vida para falar? Porque não consegue se mover no tempo para construir essas coisas. E a trajetória são as suas decisões, né? Qual foi o caminho que você passou? A sua trajetória são suas escolhas. Eu passei por aqui, eu escolhi isso. E aí você vai criando uma trajetória, um trajeto, uma rota, a rota da sua vida. Tudo isso é visto, revisto, e todos os dias você está construindo um pedacinho da sua história. Tempo é dinheiro, porque se você fizer uma troca sábia do seu tempo, você vai valorizar a sua vida e você vai ter mais para poder contar. Amém? Quanto mais você entende o valor do tempo, melhor troca você faz. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sempre gosto de contar essa história dos pedreiros. Imagine dois pedreiros. O primeiro pedreiro, né, os dois estão construindo, né,
cada um deles está construindo uma casa. São duas casas que eles estão construindo. O primeiro pedreiro começa pontualmente às 8, tem uma hora certinha de almoço e 17 horas ele acaba. Ele planeja o que irá fazer, né, uma semana antes, para não faltar o material, para ele não ficar sem ter o que fazer. Ele sabe qual é a ordem das coisas que ele vai fazer. Ele tem um prazo, um cronograma que ele segue ali, mais ou menos, o que ele precisa fazer e quando ele precisa fazer. Ele fica focado em uma obra só, ele não fica com 2 obras, 3 obras, pingando aqui, pingando ali. E é certo que algumas coisas vão sair do previsto, mas não atrapalha ele tanto, porque ele está planejado. Ele está ali organizado naquilo que ele tem que fazer. O segundo pedreiro é um pouquinho mais tranquilo. Ele chega umas 8h30, 9 horas. O almoço depende do dia. Se um dia está mais tranquilo, né? Ele dá uma esticadinha, dá um cochilinho. 16h30 ele já está pensando no banho para poder ir embora, porque, né, daqui a pouco ele vai sair. Ele sabe tudo, faz os cálculos tudo de cabeça. Tem dia que ele chega às 8h30 e liga para o dono da obra: faltou material. Conhece algum pedreiro assim? Ele achou que dava e não deu. Ele achou que conseguiria e não conseguiu. Por quê? Porque ele tem a obra toda na cabeça dele. Ele está na organização dele lá. E aí o tempo, né? Aí o material chega lá para as 11 horas. Ele estava esperando lá chegar o material, não fez nada até as 11. Chegou o material, ele foi descarregar o caminhão. Foi começar a obra mesmo só depois do almoço, né? Porque o almoço é sagrado. Não pode deixar o almoço não. 14 horas ali ele começa, né, depois do cochilinho ali. E aí ele decide fazer pouca massa, porque viu que não vai dar tempo, para não desperdiçar. Uma vez ou outra ele fala, ele liga: olha, hoje eu não posso não, porque eu arrumei um biquinho, eu preciso arrumar um dinheirinho extra aí, corrido aí. E aí ele vai lá ganhar esse dinheirinho, depois ele volta para fazer a obra. Às vezes ele engrena, sai fazendo a obra, né, levantou a parede, o reboco, né, mas outro dia ele lembrou que tinha que passar um cano. Aí ele tem que quebrar o que ele fez para reconstruir. Não sei se você já passou por isso, mas a gente tem esses dois tipos de pedreiro. E o segundo pedreiro, ele não é maldoso. O segundo pedreiro, ele não faz porque ele não gosta da obra. Ele simplesmente é desorganizado. Simplesmente ele é desfocado. Ele não fez isso porque ele é maldoso, porque ele não gosta. É porque ele não está organizado aqui o que ele tem que fazer. O problema desse pedreiro não é que ele é ruim, é que a mentalidade dele revela o como ele encara as suas obrigações e como ele encara aquilo que ele precisa construir. Sabe? Mostra não só o compromisso dele, mas como ele se relaciona com os compromissos. O primeiro pedreiro, ele tem um compromisso e ele foca nesse compromisso e ele vai até o fim. E para ele é muito melhor, porque ele focar em uma obra, ele termina antes e ele consegue passar para uma segunda obra. O primeiro pedreiro, ele fica ali de bico em bico, tentando se organizar, o segundo pedreiro tentando se organizar, e ele acaba desfocando tanto que o tempo de construir 2 casas, ele vai chegar, ele vai conseguir construir a casa, ele vai terminar essa casa, mas no tempo dele construir, de repente, quase 2 casas. E essa é uma verdade. Essa mentalidade de que como as pessoas encaram, como o hospedeiro encara a situação, como é que ele encara a responsabilidade, como é que ele encara o desafio, traz dano não só para ele, porque ele vai ganhar só aquele dinheiro da empreitada, mas vai demorar. Traz dano também para o dono da casa, que vai gastar mais com aluguel. Traz dano, né, com desperdício também, porque vai gastar mais dinheiro. Né? Deixa frustrado, porque, poxa, quantas pessoas já lidaram com um pedreiro que não tem responsabilidade, que faz ali empurrado e tudo mais. E tempo. Vai gastar tempo para ganhar muito mais dinheiro em menos tempo, e ele vai ganhar, né, o que ele ganharia em 2 horas. O que ele vai ganhar, né, no prazo de 2 obras, ele poderia ganhar, né, na metade do tempo, por exemplo. E essa obra, né, a gente está falando do exemplo de obra, essa obra pode ser suas finanças. Essa obra pode ser sua empresa. Essa obra pode ser o seu trabalho, seu ministério, seu chamado, sua família, sua formação, sua vida, né, seus estudos. Essa obra pode ser um monte de coisa na sua vida, e o pedreiro é você. Como você encara as situações que aparecem para você? Como você encara as suas responsabilidades? Né? Poxa, aquela preguiça de estudar, dá, mas se você deseja vencer mais rápido, você precisa estudar, mesmo você não querendo. O seu ministério, as suas finanças, tudo isso você pode fazer de uma forma rápida ou de uma forma demorada, vai depender de você.
Vai depender de como você encara essa situação, como você respeita o seu tempo e como você valoriza o seu tempo. Porque se o seu tempo é valioso, você vai se dedicar ao máximo para fazer o mais rápido possível, porque para gerar mais valor para você. O pedreiro é você. E eu sei que muita coisa na sua vida não se realizou, não é porque você não quis. É porque você não sabia se organizar, é porque eu não sabia me organizar no tempo. Como eu vou construir durante os dias? Como é que eu vou trazer conserto? Como é que eu vou realizar as coisas no meu dia a dia? Não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não quer, né? É porque a gente... na verdade, não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe. Muita coisa a gente não sabe se organizar no tempo. Por exemplo, existem dois tipos de pessoas, basicamente, né? Planejadores e executores, né? Planejadores, né? Você sabe qual desses dois, planejador ou executor, qual dos dois consegue sucesso mais rápido? Nenhum dos dois. Na verdade, os dois têm problemas. Quem é um grande planejador, normalmente ele tem dificuldade em conseguir colocar em prática tudo que ele planeja. Ele é um tesouro enterrado, tem coisas incríveis dentro dele que ele não consegue colocar para fora. Tem pessoas que precisam daquilo que ele tem, mas ele não consegue desenvolver para que as pessoas, né, possam aproveitar do benefício daquilo que ele pensou. Ele é ouro afundado. O que adianta um ouro enterrado, um ouro afundado no mar, no oceano? Não serve para nada. Nem a parábola dos talentos lá que fala que pensou, analisou, ficou com medo e enterrou a oportunidade, aquele que enterrou um talento. Já o executor, ele nem pensou e ele já está executando. Ele é o cara que põe para jogo, ele vai para cima, ele vai fazendo. Só que o que acontece? Ele não pensa antes de fazer, ele não planeja. E porque ele não planeja, ele faz muita coisa errada, ele tem muito retrabalho, ele faz esforço demais desnecessariamente por não ter pensado antes. Ou seja, ele erra a rota várias vezes pelo excesso de vontade. E ele acaba tendo que refazer as coisas tantas vezes que isso cansa. Então não é o planejador, não é o executor que é o sucesso. É quando você consegue vencer a sua dificuldade. Se você é um planejador, você precisa vencer a sua dificuldade e começar a executar coisas. Se você é um grande executor, você precisa vencer a sua dificuldade e começar a planejar coisas. Então, você precisa se organizar no tempo, né, para que você consiga ter o melhor proveito possível, para que você consiga ter sucesso nas coisas que você deseja fazer. Aquilo que você planeja, qual é o seu sonho, aquilo que você deseja fazer. Como é que você está organizado para executar isso? Sabe? Porque a gente precisa aprender sobre a gestão do tempo. Quando eu falo de remir o tempo, eu estou falando de ser efetivo. Efetivo é fazer mais com menos tempo. Efetivo é você, em uma oportunidade, você conseguir realizar o que você queria. Ser efetivo é você conseguir ajustar a sua vida e ter o sucesso mais rápido, porque tudo que você faz foi pensado, tudo que você faz não foi sem querer, tudo que você faz está organizado na sua cabeça. Isso é ser efetivo. Efetivo é você gastar menos esforço, menos esforço para fazer a mesma coisa em menos tempo. E isso é maravilhoso, gente. Quem consegue ser efetivo vence. Quem consegue ser efetivo conquista. Quem consegue ser efetivo consegue realizar muito mais em menos tempo. Isso é valorizar o seu tempo. Ser efetivo é você não ter retrabalho. Você tem que fazer hoje de novo, e fazer hoje de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Quem é efetivo faz uma vez só e faz com sucesso. Sabe, a gente fala muito, Deus está no controle, né? Mas eu preciso entender qual é a minha parte nesse Deus estar no controle. Porque se Deus estiver no controle absoluto de tudo isso, e é o que a gente quer mesmo, né? Que Deus possa nos direcionar em tudo, tudo ia dar certo de primeira. Mas existe um gargalo, existe uma parte fraca na aliança que se chama eu. Chama você, que é o seu nome no meio. E a gente acaba, muitas vezes, dificultando alguns processos, porque a gente não se prepara para viver essas coisas que Deus tem. Sabe? Eu trabalhei com pessoas, gente, que tinha faturamento de 4, 6 milhões e faliu.
porque era desorganizado financeiramente, porque não sabia se organizar, não sabia planejar, misturava a finança de casa com a finança do trabalho, misturava tudo e não sabia para onde ia, sabe? E eu quero te falar aqui o segredo para você remir o tempo, o segredo para você ser efetivo, o segredo para você conseguir aproveitar melhor o seu tempo, né, naquilo que você realiza, num sonho que você tem, é você conseguir ter objetivos, você conseguir planejar esses objetivos e você conseguir executar da melhor forma esses objetivos. Rodrigo, isso é óbvio. Nem tanto. Sabe? É uma solução que todos nós sabemos, mas a maioria de nós não consegue se mover com um objetivo, ou não consegue planejar uma construção, ou não consegue executar o que planejou. Então, existem os gargalos, ou seja, existem as dificuldades. Tem gente que não tem sonhos. Quem não tem sonho vai chegar aonde? Tem gente que não consegue planejar. Quem não planeja tem retrabalho, aquele problema que eu falei. E quem não consegue executar, tá lá um negócio incrível dentro dele, ele não consegue colocar para fora. Você já parou para pensar, né? E aqui eu quero começar a falar de objetivos. Você já parou para pensar por que a Bíblia tem 6.000 promessas? Por que Deus prometeu tanto na Bíblia? Por que Deus colocou tanta coisa dizendo que ia nos abençoar? Eu preciso começar a compreensão disso, porque cada promessa que Deus tem para você é como se fosse um posto de checagem. Ele é aquilo que ilumina o caminho que Deus tem para você. Por que Deus fez uma promessa para você prosperar? Porque a sua vida, para você ser feliz em Deus, passa por isso. Ou seja, as promessas de Deus são os postes de um caminho. Ele vai iluminando por onde você precisa passar para que você tenha sucesso. Então, Deus não prometeu por prometer. Deus prometeu para mostrar para você qual é o caminho que Ele tem para você. Uma promessa é o caminho que Deus tem para você, são os pontos, são os postos de checagem. Sabe aquela corrida que as pessoas têm que passar nos postos de checagem para saber se ele correu mesmo 10 km, ou 14 ou 20 km? Ele vai passando nos postos de checagem porque aquela é a rota, para ele ter certeza que ele está no caminho certo. Então, promessa é a sua certeza, a sua realização de promessas é a sua certeza que você está no caminho certo. Olha que massa, olha que interessante. Quem não realiza sonhos, quem não vive a promessa de Deus, não está no caminho certo. Não está vivendo o caminho de Deus, não está vivendo o caminho que Deus tem. Promessas são postos de checagem, como nós sabemos que nós estamos no caminho que Deus tem, porque Deus faz promessa para mostrar o caminho. Olha que interessante. Então, quem não tem um objetivo, quem não tem um sonho, ele vai viver por quê? Ele vai querer chegar aonde? Qual é a direção dele? Porque se a promessa aponta, se o sonho aponta o caminho, quem não tem um sonho, não tem um caminho. Não vai conseguir chegar. Quem não tem um alvo está mirando no quê? Está lançando flecha para onde? Quem não tem um objetivo vai se esforçar para quê? Por isso que muitas pessoas não conseguem se esforçar porque não têm objetivos de vida, porque não tem uma promessa para realizar, porque não tem um sonho para correr atrás. Amém? Quem não tem um propósito, ele acaba executando um propósito de alguém, ele vira a agenda de outra pessoa. Se você não está organizado, qualquer um que chegar e chamar assim, vamos ali, você vai porque você não tem o que fazer. E é coisa horrível isso, porque você vai ajudar alguém a realizar o sonho dela, mas você não vai realizar o seu. E eu não estou falando que você não tenha que ajudar as pessoas. Eu estou falando de você não ter um sonho, de você sempre estar desocupado, de você sempre ser o ajudante da vez. Você precisa ter um sonho para você conquistar, você precisa ter um sonho para você correr atrás. Você precisa viver a promessa de Deus com grandeza. Você precisa entender que promessa de Deus são postos de checagem. É a forma que Deus revela o caminho para você. Porque aquela promessa passa por onde Deus quer que você chegue. Amém ou não amém? Vamos lá. Então você precisa ter um objetivo. Muitas pessoas que não têm objetivo, elas não conseguem ter força para realizar. Você precisa ter um sonho, porque esse sonho vai apontar para você o caminho. Ele vai mostrar a rota para você e você vai conseguir chegar.
A segunda coisa é planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando de como, quanto e quando. Eu estou falando de priorização. Eu estou falando de quais são as suas prioridades. Porque se você tem um sonho, você precisa priorizar a realização desse sonho. Como? Construindo esse sonho através do tempo. A gente falou de como construir, né, uma rota de ideia na semana passada. Você pode ver isso lá no IGTV, né, o vídeo está salvo lá. Então você precisa aprender a construir esse planejamento, sabe? Priorização, quais são as prioridades, quais são as ações que você tem que tomar. Porque quem tem um sonho, ele precisa saber como chegar lá. Ele precisa saber qual é o passo a passo para ele conseguir entrar e para conseguir realizar o que está lá, sabe? Tem que priorizar as ações. Hoje, o que você fez para realizar um sonho? Qual foi a etapa do seu sonho que você executou hoje para que você consiga no final aí da história ter um sucesso naquilo que você almeja, naquilo que você deseja? Gente, organização não é ser metódico. Sabe aquelas pessoas que têm toque, que são metódicas? Isso não é ser organizado. Ser organizado é você saber qual é o próximo passo. Né? Uma coisa é organização, outra coisa é a pessoa ser metódica, é diferente. Mas muitas pessoas acham que todo metódico é organizado e que para ser organizado tem que ser metódico. Isso não é verdade. Organização significa você saber o que você tem que fazer e quando fazer. Amém ou não amém? Sabe? E isso gera um pouco de confusão. Qual é o seu próximo passo? Isso é estar organizado. O que você precisa fazer agora? Isso é estar organizado. É você ter bem claro na sua mente o que você precisa fazer para realizar o seu sonho. Você saber quanto você vai gastar semana que vem, isso é estar organizado. Você já tem de cabeça quais são os gastos normais da sua semana. Você já está tudo organizado. Eu gasto tanto por semana. E aí você consegue saber e planejar. Isso é ser organizado, sabe? A organização elimina procrastinação, porque se você está organizado no seu tempo, saber o que você tem que fazer e quando fazer, você não vai deixar para depois, você não vai ficar enrolando, porque você sabe que uma coisa depende da outra, você já tem um cronograma pronto na sua cabeça. Organização evita pensamentos sem sentido, organização elimina estudar muito e não executar, organização elimina executar sem pensar, né, retrabalho. Organização permite clareza, né, na organização, possibilita leveza, porque você sabe o que você tem que fazer, então mentalmente você já vai preparado. A pior coisa é você ir despreparado, porque você não sabe o que vai enfrentar. Mas quem está organizado sabe. Planejar é você saber o que fazer, você ter uma meta para realizar, um prazo para essa meta e saber quanto vai gastar. Prazo, meta e custo. Meta, prazo e custo. Isso é planejamento. Por exemplo, seu mês, você tem o seu mês planejado, então você sabe o que você vai fazer no seu mês, você vai saber quando vai fazer cada uma dessas coisas e quanto você vai gastar. Isso é planejamento. Então quem vive planejado vai longe, sabe? A gente tem 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos os produtivos, nós temos os ocupados e nós temos os preguiçosos. Preguiçoso é aquele que não quer fazer. Ele sempre está deixando para depois, ele enrola, ele quer ficar diante de um celular, jogando Candy Crush, jogando Heroes, jogando aquilo que ocupa, né, que faz a mente dele passar. Isso é um preguiçoso. Aquela pessoa que faz isso e não realiza um sonho. Então, o preguiçoso é aquele que não quer fazer. Provérbios 6, 10 e 11 fala assim, olha, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Quem não permanece fazendo vai ficar pobre, o preguiçoso fica pobre. Amém? Ou não amém? Nós temos o ocupado, é aquele cara que o dia todo ele tem o que fazer. Sabe, pessoas ocupadas, ele tem muita coisa de fazer. Só que sabe o problema do ocupado? Ele não constrói. Ele faz muito, mas tudo que ele faz não está organizado. Então, pessoas que são extremamente ocupadas, muitas vezes eles são ocupados porque eles são desorganizados. E eles fazem muita coisa, mas como não tem planejamento, eles não realizam nada. Eles fazem muito e não realizam nada. De manhã eles estão fazendo um monte de coisa e ele deixa uma e vai fazer a outra, e vai fazer a outra e deixa uma e ele vai uma bagunça e ele não termina nada. Porque ele é ocupado, ele acha que é a quantidade de coisas que ele tem que fazer que vai gerar a conquista nele, e isso está errado.
Porque o que você precisa ser não é ocupado, não é ter muita coisa para fazer. O que você precisa é ser produtivo. Produtivo é você colecionar sucesso, significa você produzir sucesso, você realizar sonhos. Isso é aproveitar o seu tempo, é ser produtivo. Ou seja, você não precisa ter o seu dia todo ocupado, mas no seu dia precisa ter aquelas tarefas que vão realizar um sonho, um projeto ou aquilo que você precisa fazer. Você está organizado para isso, sabe? E o terceiro ponto é execução. Um dos grandes dilemas de quando você vai executar uma coisa é você ter foco. Quem não tem foco se perde sempre. Sabe como é que eu penso no foco? Quem aqui, você já foi numa creche na hora do lanche? Como é que é uma creche cheia de criança no parquinho lanchando? É uma zoada incrível na cabeça. Você, né? Quem não tem foco é como se tivesse essa creche aí na hora do lanche na cabeça. Uma bagunça, ele não consegue ouvir nenhum pensamento, ele não consegue nem ouvir pessoas porque ele não consegue concentrar. É um monte de informação, parece que tem um tumulto na cabeça dele, um monte de coisa falando ao mesmo tempo. E a atenção é como se fosse um músculo, você precisa treinar a atenção. Você precisa treinar, né? E é difícil essa luta para treinar a atenção, tá? Quem não tem, né, essa questão com a atenção, ele precisa conseguir treinar. Exercitando. Toda vez que a mente devagar, ele tem que voltar. Ele não pode se permitir sair do foco. Se ele sair um pouquinho, ele lembra, ele tem que voltar. E ele tem que permanecer esse exercício até que ele pare de sair. Até que ele se concentre e consiga fazer aquilo até ele terminar. Precisa, né, uma das formas de você manter o foco é se quando um outro pensamento vem que você acaba atropelando aquilo que você está fazendo, você precisa perguntar qual dos dois é prioridade. E isso vai te ajudar a manter o foco naquilo que é mais importante. Sabe? Amém ou não amém? Tranquilo? Se você não conseguir, né, se manter o foco, ore. Pare um pouquinho, ore, volte e comece a fazer de novo. Dentre os problemas de foco, nós não temos apenas o foco no pensamento, mas também, às vezes a gente fica na dúvida sobre o que a gente pode fazer, porque um dos problemas, né, de você se perder no foco é porque a gente tem tanto problema na cabeça e todas as horas esses problemas chegam. Você precisa aprender a focar assim. O que eu posso resolver agora? Porque tem coisas que você não vai conseguir resolver. Preocupação é se ocupar antes da situação. E muitas de nós somos preocupados com coisas que nós não vamos conseguir resolver. Nós não vamos conseguir resolver alguns problemas. Eu não vou conseguir fazer o governo aumentar o salário mínimo. Eu não vou conseguir fazer o meu funcionário lá ser esforçado, incrível do dia para a noite. Eu preciso focar naquilo que eu posso resolver. O que você pode resolver? Isso te ajuda no foco, isso te ajuda a construir. Isso te ajuda a você valorizar o seu tempo e o seu tempo valer mais. Quem se organiza tem sucesso e gera dinheiro. Por isso que o tempo é dinheiro. Então quem melhor aproveita o tempo, gera mais dinheiro, conquista mais. Transforma, faz uma troca mais inteligente por dinheiro, sabe? E outra coisa, na execução que rouba muito o nosso tempo é retrabalho. Quem faz sem atenção, faz de novo. Já ouviu falar isso? Pois é. Um dos maiores ladrões de tempo de quem não planeja ou não consegue ter atenção é o retrabalho. Quantas vezes a gente faz sem atenção e tem que fazer de novo? E tem que fazer de novo. A gente está gastando tempo. Nosso tempo está sendo jogado fora. Sabe? Independente de tudo isso, Deus ele é maravilhoso. As estratégias que Deus nos dá é incrível. Por exemplo, Deus estabeleceu a semana. Foi Deus que inventou a semana. Né? Deus criou o mundo em 7 dias. E ele termina, né, o último dia como descanso. E você descansa para um recomeço. Então olha só, toda segunda-feira, né, ou na verdade o domingo que é o primeiro dia, todo domingo você pode recomeçar a sua semana. Sua semana tem 7 dias justamente porque Deus sempre te dá uma possibilidade de você se organizar. Se não deu certo nesses 7 dias, joga fora. E você se reorganiza para os próximos 7. Deus sempre te dá a oportunidade de recomeço. Deus sempre te dá a oportunidade de você recomeçar. A semana é uma oportunidade de você recomeçar. Gira a chave, né, que não deu certo na semana passada e se reorganize para a próxima semana. O que eu vou fazer na próxima semana para
eu conseguir conquistar um sonho, para eu conseguir executar uma obra, para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer. A semana, Deus te deu a semana e organizou você para que o seu tempo fosse valorizado, para que você não ficasse perdido no tempo, vagando. Então você pode toda semana recomeçar. Você pode toda semana decidir se organizar, mesmo que na semana passada não se organizou. Essa semana é uma oportunidade de você se reorganizar. Oi, Ana, tudo bem? Me entenda isso. Deus te dá a oportunidade de recomeço todas as semanas. A semana é uma oportunidade de você zerar. Não deu certo? Foi ruim? Foi problemático? Recomeça. Você tem o domingo, você tem a segunda-feira para recomeçar. E Ele dá o último dia de descanso para que você pare, concentre e recomece. Deus é sábio. Deus é muito sábio. Separe momentos para meditar, para pensar. Coloque no seu dia, na sua semana, ações que construam o seu sonho. O que você precisa fazer para você realizar o sonho que você tem? Isso gera valor para a sua vida. Sabe o que é uma coisa de valor? Alguma coisa que uma coisa que é valorizada é aquilo que todos olham e veem em valor. Como você pode valorizar a sua vida? É fazendo trocas inteligentes do seu tempo. Então, uma pessoa de valor é uma pessoa cuja ele fez trocas no tempo e ele acabou agregando valor para a sua história. Ele tem momentos incríveis na sua trajetória, ele tem história para contar, ele tem um testemunho para falar, porque ele aproveitou bem o seu tempo. Ele aproveitou o tempo conquistando, fazendo coisas inteligentes, fazendo coisas sábias. Quem faz trocas inteligentes do seu tempo, lembre-se, tempo é a sua vida. 1 minuto é um pedaço da sua vida. Você tem 700 mil horas e você precisa aprender como trocar isso de forma sábia. É assim que funciona. Quando você pensa dessa forma, você vai aprendendo, fala assim, poxa, eu não vou jogar essa hora fora. Eu vou valorizar o meu tempo, eu vou conquistar, eu vou gerar para que depois eu possa usufruir com sabedoria, com alegria, trazer paz, bem-estar, prazer na sua prosperidade. Então existe tempo para você colher e existe tempo para você plantar. Você está em qual tempo? Do plantio ou você está no tempo da colheita? Quem sabe gerenciar o tempo entende o momento que está. Tem pessoas colhendo aquilo, querendo colher aquilo que não plantou, e está fora do tempo. E vai perder tempo. E vai ficar travado no tempo. E os anos vão passando e ele vai olhar para trás e não vai conseguir enxergar nada. E eu acho que esse é um dos maiores dilemas da vida. É chegar no final, olhar para trás e não ter uma história para contar. Valorize o seu tempo. Valorize a sua vida. Valorize a sua história. Você tem uma quantidade de tempo limitada de vida. Você precisa aprender a aproveitar da melhor forma possível. Porque você só tem essa vida. Faça alguma coisa com ela. Agregue valor. Valorize o presente que Deus te deu. Enriquecendo-se de momentos, enriquecendo-se de sucesso, enriquecendo-se de muitas coisas incríveis que você pode realizar na sua vida. Valorize-se. Valorize a sua vida. Você só tem ela. E ela está contada. Amém? É isso para hoje. Gestão do tempo. Tempo é dinheiro. Tempo tem valor. Porque é a sua vida. Quanto vale a sua vida hoje? Me diga quanto tempo você está gastando com o quê? Um cheiro, um abraço. Até a próxima segunda. Compartilha, porque eu sei que é bem assim. Muitas pessoas serão abençoadas com esse vídeo. Amém? Um abraço.